Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vamos fazer uma apresentação do texto de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 1, a partir do grego koiné. Observe que do meu lado direito nós temos a palavra Paulos, em grego, que é justamente Paulo, conforme está sendo destacado. Note que termina em ômicron sigma, mas quando tem esta finalização ou terminação, não se refere à forma plural. Pelo contrário, é a maneira singular de ser apresentada dentro do grego koiné. De modo que nós temos Paulos, a segunda palavra doulos. Doulos. Notem que nós temos aqui um ditongo ômicron, que é o equivalente ao nosso O, seguido do Y, que tem o som de I. Mas acontece que quando ela se encontra desta maneira, ou seja, junta, vai formar um ditongo. E a pronúncia não vai ser oi, e sim u. Por isso, a pronúncia doulos. Doulos, aqui foi traduzido como servo, mas naquele período significava literalmente escravo. Paulo é um escravo de Jesus. Ele é subserviente. Ele é subjugado a Cristo. Esta é a ideia. Até porque Paulo não pertence mais a si mesmo. Ele tem um Senhor. Ele tem um dono. Ele pertence a Cristo. Temos o nome de Jesus aqui, Yesu. Note que a terminação foi a mesma no com o ditongo. Ômicron com Y, onde U. E aqui nós temos Cristo. Cristo, uma referência a Cristo. Até então, nós temos Paulo, escravo de Jesus Cristo. E alguém vai dizer assim, por causa de que no português aparece o de, e aqui, literalmente, eu fiz a leitura, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Esta terminação, ela vai ter na palavra seguinte, a mesma forma, indica o caso chamado genitivo, que vai mostrar que está relacionada à posse. Logo, Paulo é escravo de Jesus, e esta é a informação que é passada pelo caso genitivo que se encontra. Iesu Christus. Isto. Temos agora a palavra kletos, que é traduzido como chamado. Na sequência, nós temos o nome apóstolos. Apóstolos, que é apóstolo. Temos agora, vou pronunciar de uma forma pausada, aforismenós, que significa literalmente separado. Esta partícula eis está indicando para Paulo, servo ou escravo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o quê? Para Evangelion. Evangelion, uma referência ao Evangelho, TU, de Deus. Uma vez mais, com aqui TU é a forma genitiva, indica posse, daí a razão de ter esse D. Observe que na sequência nós temos RO. Esse RO é um artigo
é um artigo masculino e, neste caso, foi traduzido como que, fazendo alusão, né? Que ele, que, mas pode ser aqui colocado como, ao pé da letra, o qual. Vamos recapitular? Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual, esta é a ideia, nós temos agora uma palavra enorme, que literalmente é um palavrão no grego, e eu vou fazer a leitura pausada. Pro e pen gelato, que é literalmente a ideia de ele prometeu antes ou anteriormente, dia, por, ton, pois, é a forma plural, profeton, profeton, profetas, autu, esse autu é dele, autu dele, en, aqui, pode ser traduzido como en, em, esse en no grego pode ser traduzido como em, o no, na, nas. Aqui tem a concordância dele, pode ser em escrituras sagradas ou colocando no português, fazendo aquela arrumação, nas grafais escrituras hagias, santas. Eu falei sagradas, mas na ideia de santas, né? Vem de hagio, hagios, ele significa santo. A ideia do santo aqui não é meramente separado, é muito mais do que isto, essencialmente é algo diferente, é o que a gente encontra na palavra de Deus. Vamos continuar acerca de seu filho, conforme foi traduzido, palavra por palavra, versículo 3, ó. Peri, tu, huiu, autu, ou seja, acerca de o filho dele, ou do filho dele, é o que a gente observa aqui nesse texto. Seguido de tu, quando a gente menciona aqui tu, genomenu, vindo, agora nós temos o ek, de, e a palavra espermatos, semente, o nome próprio da David, David, não é David, porque nós temos um outro ditongo, esse alfa com Y forma um ditongo e tem um som de au, e não ai. Desta maneira, você vai ler David, Davi, e a ideia de Davi, né? Catá, nós temos aqui o catá, vamos destacar, que é segundo, sarca, a carne. Vamos fazer o versículo de número 4, mas chamando a atenção que nesse texto, o apóstolo Paulo fala que ele foi separado, chamado para o evangelho de Deus. Note que não é o evangelho segundo a concepção paulina, é o evangelho de Deus. E esse evangelho é acerca de seu filho, isto é,
é sobre o filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, numa alusão à pessoa de Jesus. Isto fica bem claro quando a gente vai para o versículo 4, 3 e 4, porque diz que esse filho, que nasceu segundo a descendência de Davi, segundo a carne, ele é designado, porque tem essa palavra aqui, ó. Tu, que é um artigo, tu, eu vou ler aqui, ó, destacar, ó, horistentos, tu horistentos, ou seja, designado, Ruiu, filho de Deus, Ruiu teu, filho de Deus, em dinamei, poder, catar, que é segundo, pneuma, a ideia do espírito, e nós temos aqui, ó, hagiosines, hagiosines, esta palavra completa aqui destacada, que é justamente agora da ideia não de diferente, de santo, mas de santidade. Hagiosines, de santidade, ex de Anastasios, uma referência à ressurreição, necron, da onde vem a palavra necrotério, necron, dos mortos, mais uma vez, Iesu, Cristo, Jesus Cristo, temos tu e que é o Quirio, Quirio, Senhor, Remon, Remon, nosso. Por isso que quando Jesus nos ensina a oração modelo, nós chamamos de Pater Remon, do Pai Nosso. E nosso é esta palavra aqui, ó, Remon. Vamos fazer somente o versículo de número 5 até o 5, uma questão de tempo, mas vamos aproveitar ao máximo esse conforme destacado, a ideia de por meio, o elabomen, ou seja, por meio de quem viemos a receber, né? Elabomen, receber, mas a ideia de que viemos a receber, temos a palavra harim, harim, que é graça, pode ser pronunciada como cair ou cai, fique à vontade para a pronúncia, e apostolen, o apostolado, eis, que é para o quê? Para a obediência. A palavra hipakoen, hipakoen. Note que o Y sozinho vai ter som de I. E quando ele está junto com o ômicron, na ordem cronológica, ômicron e Y, vai formar um som de U. Neste caso, nós temos aqui apostolado para a obediência, vamos lá, ó, para a obediência, pisteos, que se refere à fé, de fé, em, deixa eu destacar aqui, en, que significa literalmente em. Aqui a ideia é em ou pode ser entre, vai depender, ao pé da letra, tá? Passim,
todos, porque é em todos ou entre todos, esta é a ideia. Tus, a gente vou destacar aqui, ó, tus, digo tois, eu falei tus, com U, mas é tois, porque nós temos um ditongo, ômega com iota, oi, tois, nesse sentido, vai ser justamente, neste caso, os. Aqui nós temos etnicin, etnicin, que vem da palavra etnia, e nesse caso aqui se refere a gentios. Uma vez mais, só chamando a atenção que o Y sozinho vai ter um som de I, como tem uma aspiração áspera ou um espírito forte, a pronúncia é ri, ri, como se tivesse um R aqui na frente, hiper. Hiper, neste caso, a pronúncia foi feita de maneira adequada, dentro da pronúncia chamada erasmiana. Esse hiper, a ideia está aqui, ó, hiper, pronúncia, por, tu, o, onomatos, que é nome, ao tu dele. Fizemos uma leitura, um pequeno exercício, palavra por palavra, adotando a pronúncia erasmiana, uma ligeira adaptação para que você venha se familiarizar com o grego, o Inê, e desta forma possa alavancar nos seus estudos da gramática, fazendo o ajuste da pronúncia, enfim, cada vez mais e mais desfrutando do recurso que temos através dos léxicos, dos dicionários, lembrando que doulos aqui vai ser aquela ideia de escravo, de alguém que é subjugado, subserviente. Esta é a ideia que nós temos. Espero que tenha apreciado, não porque este pronunciou algumas palavras em grego, mas por se tratar da palavra de Deus. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.